Hoje irei falar sobre aqueles relacionamentos em que a reconciliação se torna impossível, né? A experiência de muitas pessoas que passam por relacionamentos abusivos, ou às vezes até por relacionamentos que não são abusivos, mas relativamente conflituosos, em que não há entendimento, né? Em que cada assunto que busca se discutir e resolver não é resolvido, né? Então, não precisa ser necessariamente abusivo, mas uma pessoa que tem dificuldade de negociação, né? É a fantasia. Pessoas que passam por esses relacionamentos vivem uma fantasia, uma expectativa de que vai ser diferente. Eu diria, olha, pensando em parte do público que me assiste, é que uma grande maioria das pessoas que estão me assistindo aqui, que resolveram permanecer em certas relações, nutrem uma fantasia, uma expectativa de que vai ser diferente, que elas talvez fossem corrigir algo e a relação iria mudar. Eu diria até que alguns vão se identificar, não é absurdo isso que eu vou dizer, que uma parte significativa das pessoas que estão em relacionamentos abusivos vão recorrer a textos, teorias, estudos, vídeos de YouTube para tentar resolver a situação, resolver a relação. Só depois, recorrendo a esses vídeos, que elas descobrem que não há muito o que fazer. Se a pessoa não endossa um tratamento, se a pessoa não busca resolver seus próprios problemas, não há o que fazer. Então, elas vão procurando vídeos, textos, livros, na expectativa de ser diferente. Como resolver para ser diferente. Só que não vai resolver se aquela relação não é saudável. Se aquela relação ou é abusiva ou se é uma relação em que não há negociação. Então temos um problema. E é sobre esse problema que eu vou falar. Sobre as relações em que a reconciliação se torna impossível. Não é mais sua parte de quem está se esforçando para fazer a reconciliação. Se uma pessoa não te busca para resolver os problemas, eles não serão resolvidos. Se uma pessoa não busca trabalhar as dificuldades de si própria para resolver os problemas, não haverá resolução de problemas, né? Então, para entendermos quando se torna impossível uma reconciliação, nós temos que entender o que é parte de uma relação saudável. Teve pessoas que me perguntaram, tá, mas o que é uma relação saudável? São pessoas que passaram só por relações ruins a vida toda. Então, o que é uma relação saudável? Uma relação saudável é uma relação em que há erros. Nenhuma relação é perfeita. Pessoas erram. Pessoas são imperfeitas. Esperar que as pessoas sejam perfeitas já torna uma relação não saudável. Pessoas erram. Só que o importante que torna uma relação saudável é que, apesar dos erros e das dificuldades de cada um, há remorso. Há desculpas. A pessoa que erra, que comete um erro, que magoa o outro, sente remorso, culpa, tristeza e pede desculpas. Ela tenta melhorar o que causou sofrimento ao outro. Então, há possibilidade de reconciliação nessa relação, porque a pessoa tem remorso real. A pessoa se desculpa pelos seus erros. Veja, tem gente que nunca passou por uma relação assim, em que há remorso, tentativas de desculpas e tentativas de mudança. Uma relação saudável inclui isso. Relações não são perfeitas. Esse é o ponto importante. Uma relação saudável não é uma relação perfeita. Uma relação perfeita é uma relação mentirosa em que alguém está fingindo perfeição para te enganar, porque ninguém é perfeito. Pessoas têm falhas, pessoas têm dificuldades emocionais. É normal. Ninguém é totalmente bem resolvido. Então, se uma pessoa faz uma perfeição falsa, fake, né? Essa pessoa não é uma pessoa que está bem, né? E essa relação não vai ser boa. Então, há problemas numa relação normal, mas esses problemas são resolvidos quando a pessoa admite que fez algo errado, se entristece por ter errado, se entristece por ter magoado, tenta mudar seu comportamento, né? Então, aí sim temos possibilidade de reconciliação. E em que contexto nós não temos? Em relações muito conflituosas, em relações abusivas. O que eu diria que é uma relação muito conflituosa? É uma relação em que uma pessoa age de certo modo ou diz certas coisas, né, e não busca solucionar os problemas. Por exemplo, nós temos problemas muito simples em relações afetivas. Por exemplo, seja com nossos familiares, seja com nossos amigos e principalmente nos relacionamentos íntimos. Coisas banais como organizamos a casa. E isso pode dar uma discussão.
isso pode acabar entristecendo alguém no meio da discussão. Uma relação saudável se busca negociar. Uma pessoa teimosa não vai negociar, uma pessoa conflituosa não vai negociar, ela não vai nem falar. Então pessoas, se falar, vai falar ironizando, vai fugir do assunto, ou vai manter o conflito, vai provocar. Então uma pessoa conflituosa, uma pessoa que não sabe falar sobre sentimentos, uma pessoa que não sabe se expressar muito bem, vai ter dificuldades. E pior ainda quando falamos de uma relação abusiva. E o que caracterizaria? Porque uma pessoa pode ser conflituosa sem ser abusiva, porque ela pode até sentir remorso no que ela faz. Mas quando falamos de uma relação abusiva, nós falamos de uma relação em que não há remorso. Se houver remorso, é um remorso falso, né? Todas condutas abusivas da pessoa vai ter alguma justificativa, vai tentar se justificar ou acusar o outro, culpar o outro pelas suas próprias atitudes ruins. Em geral, uma pessoa abusiva não acha realmente que o que ela fez é errado. Ela acha que o que ela fez, não tem problema. O outro que está sendo um problema. O outro está indo contra essa pessoa. Quando falamos de relações abusivas, estamos falando não de pessoas conflituosas, inflexíveis, de difícil comunicação. São pessoas que têm tudo isso, mas que não têm remorso. Ou se tem remorso, é um remorso falso, né? Não é remorso, é uma mentira, né? É uma pessoa que vai justificar. Se ela foi grossa, ela vai justificar. Se ela foi traindo, ela vai botar a culpa em você. Se ela mentiu, a culpa é sua, né? Se ela foi controladora, é porque você é de uma... Então ela vai inverter, vai te culpar pelas atitudes ruins dela, né? Então vai ter justificativa e acusação para tudo. E isso significa, elas não entendem que agiram mal. Se elas são controladoras e tentam dominar o outro no relacionamento, elas vão apresentar alguma justificativa e vão acusar o outro de algo para não entender o comportamento delas próprias como errado. Qual é o problema disso? Se não tem remorso, não tem culpa, não tem vontade de mudança, não tem possibilidade de mudança. Se a pessoa vive justificando e acusando, ela cria instabilidade no relacionamento. Se ela não vê nada de errado no que ela fez, não há como mudar. O resultado dessas dinâmicas é ressentimento no outro. Ressentimento, tristeza, abalar cada vez mais o outro. O outro pode reagir muito mal também, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de transtornos de personalidade, as pessoas falam muito aqui sobre borderline, narcisismo. Nós estamos lidando sobre isso, com pessoas que podem, eventualmente, na maioria dos casos são, né, principalmente no caso do narcisismo, borderline um pouco menos, abusivas, né, pessoas abusivas, e que têm dificuldade de sentir remorsos e tendem a acusar o outro e dificuldade de ter autocrítica sobre o próprio comportamento. Esses casos são de difícil mudança. E nesses casos que a reconciliação se torna impossível, quase impossível, se for possível, depois de as pessoas têm que passar por 5, 6, 7, 10 anos de terapia. Ou seja, você quer ficar sendo um saco de pancadas durante 10 anos? Não é algo que eu recomendaria para qualquer pessoa, né? Então, quando nós falamos de reconciliação impossível, nós falamos da dificuldade de reconciliação com pessoas conflituosas, que não se expressam bem, da impossibilidade mesmo dessa reconciliação com pessoas que são abusivas, que criam instabilidades constantes na relação e não mostram nenhuma possibilidade de mudança, porque não são autocríticas sobre seus próprios comportamentos, não se culpam, acham que não fizeram nada de errado. E podemos dizer que isso também está presente em relações que são unilaterais. Unilaterais significa o seguinte: uma relação que só serve para o bem-estar de um e não para o bem-estar do outro, né? Por exemplo, uma pessoa que quer tudo do jeito dela e nada do seu jeito, né? Esse tipo de pessoa, nós já estamos falando de pessoas inflexíveis, egoístas, né? Todo pequeno desacordo, toda pequena coisas que não chegaram no entendimento vira uma grande briga, né? Se vocês não discordam sobre como organizar o quarto, vira uma briga, né? Se discordarem sobre qual o emprego, o futuro, briga, mesmo se não for uma coisa decisiva. Qualquer coisa pode ser a organização da mesa,
né, resulta em grandes brigas. Esse tipo de relação em que você tem que aceitar o que o outro quer, se não virar briga, não tem possibilidade de reconciliação. Você está lidando com uma pessoa egoísta, uma pessoa inflexível, ela não aceita negociar coisas. Negociação é fundamental para uma relação saudável. Sem possibilidade de negociação, pode-se não estar numa relação abusiva, mas se está numa relação nociva, numa relação em que uma conciliação é impossível. Tentar, por exemplo, voltar essa relação e ficar tudo bem não vai ser possível, né? Uma pessoa que é inflexível, que é egoísta, tem mais facilidades até de mudar em terapia em alguns anos. Uma pessoa que já é abusiva, muitas poucas dificuldades, né? Muitas poucas probabilidades de mudar. Então, a reconciliação é impossível. E quando falo dessa reconciliação, nós falamos de voltar a ter uma relação agradável, né? O que eu estou chamando aqui de reconciliação é ter novamente uma relação feliz. Uma pessoa que fica nervosa com todo o desagrado e transforma aquilo numa grande briga, não vai tornar fácil ter uma relação feliz. Vai impossibilitar isso, né? Então, ela vai sempre evitar conflito, vai causar conflito. Falei evitar porque a evitação acaba sendo um resultado para a vítima. Vou falar disso. Ela vai sempre causar conflito, ela vai sempre causar desregulação. O que acontece na vítima é que a pessoa que está numa relação em que não consegue achar acordos, em que tudo é desacordo e tudo é conflito, ela vai se ver depressiva, vai se ver evitando conflito, anulando a si própria, anulando falar o que sente por medo de dar briga, por medo de ter problemas, então ela não vai dizer mais o que sente, né? Vai se tornar depressiva, ou ela vai se tornar, ficar sempre discutindo e ficar cada vez mais ansiosa, porque não acha uma resposta, não acha uma solução, então ela vai ficar depressiva ou ansiosa, né? Se ela começa a evitar demais o conflito, ela vai ficando deprimida. Se ela começa a entrar no conflito, ela vai ficar ansiosa sobre quando vem o próximo conflito. Então é exaustivo, não vai ser fácil e na verdade não vai ocorrer, né? Uma reconciliação, uma conciliação, uma felicidade, né, nessa relação. Quando a gente pode notar que estamos numa relação em que é impossível uma reconciliação? Muitas vezes as pessoas não só tentam melhorar a relação, reconciliar, ter plenitude novamente, como às vezes as pessoas tentam até voltar com ex-maridos, ex-namorados, reatar amizades, reatar com membros da família e não conseguem. E não conseguem porque esse ciclo que eu estou falando de que situações em que não há remorso, em que há acusações, voltam a acontecer muito rápido. Às vezes na mesma hora que você tenta voltar a falar com essa pessoa, às vezes na semana seguinte, nos dias seguintes, ou imediato, tanto faz. O que vai acontecer e você vai se ver você vai ter certeza, você pode ter certeza que está numa situação em que a reconciliação é impossível, quando há uma exaustão das tentativas, você não aguenta mais, né? Você está cansado de tentar achar as palavras certas. O que isso significa? Você acha que se você falar diferente, a pessoa vai entender. Que se você mudar seu jeito, se aproximar com um jeitinho, a pessoa vai entender. Aí a pessoa nunca entende, ela sempre reage mal. Aí você acha que você escrevendo um e-mail, detalhando ponto por ponto, a pessoa vai entender. E a pessoa não entende. O que acontece com a pessoa, com você mandando essas mensagens? Você vai ficar com medo, você vai ficar com desespero. O que eu posso fazer? Eu estou tentando de tudo. A questão é que, a partir desse momento que você tenta achar de todo modo as palavras certas, escreve 1 milhão de e-mails, fala de tudo de que é jeito diferente e dá no mesmo resultado, você está diante de uma pessoa que não importa o que você faça, vai agir do mesmo jeito e não tem modo de mudar essa pessoa com palavras, né? Então não há nada mais a ser dito. Você pode escrever 10 e-mails dizendo as coisas de um jeito diferente, a pessoa vai entender mal. Você pode falar de 10 maneiras diferentes, a pessoa vai entender mal. Quando encontramos esse contexto em que tudo a pessoa entende mal, a gente vai ver que quanto mais uma pessoa se esforça para reconciliar, quanto mais ela se esforça pelo entendimento, mais a outra vai punir ela, mais a outra vai tratar mal.
O que isso significa? No caso de pessoas conflituosas, no caso de pessoas inflexíveis, é que uma pessoa inflexível ela não quer corrigir nada, então ela não vai discutir e ela vai tratar mal. Uma pessoa conflituosa, ela não vai buscar corrigir as coisas porque ela quer conflito, ela viveu no conflito, ela vai manter isso que foi parte da vida dela, o conflito. Uma pessoa abusiva vai encontrar na tentativa de reconciliar os motivos na cabeça dela para justificar seus abusos, e ela vai ser mais abusiva, mais punitiva, mais grosseira, né, ou desregulada, porque ela não quer ser contrariada, ela vai piorar. E aí que temos uma grande cilada. Quanto mais você tenta uma reconciliação com alguém que tem traços abusivos, pior essa pessoa se torna, porque no fundo você está mimando ela. Você está ensinando para essa pessoa que ela pode agir mal com você, da maneira que ela quiser, que ela pode não se esforçar de maneira nenhuma para reatar essa relação ou melhorar essa relação, que você vai se esforçar. Então ela vai agir de maneira cada vez mais doida, cada vez pior, de cada vez mais grosseira, ou cada vez mais invalidante. E o problema é seu. O problema é seu. Ela vai notar que ela não tem nada que reparar, que você vai sempre se esforçar. Uma pessoa que não tenta reparar nada, que não tenta reparar relações passadas, que não tenta reparar essa relação, né? Ela mostra que ela não se importa, né? Se uma pessoa não tenta reparar mudando as suas condutas, ou pelo menos explicando o que aconteceu, conversando, visando o entendimento, ela não se importa. Ela não repara porque ela pode ser egoísta, ela não repara porque ela pode ser inflexível, conflituosa, e ela não vai reparar. Nesses casos, a busca de uma conciliação, se é só sua, piora a sua situação, né? Então, esse vídeo é quase que um alerta, né? Algumas pessoas já me perguntaram o que é uma relação saudável? Uma relação que tem negociação, não é uma relação perfeita, né? E o que seria uma relação em que não vou conseguir me reconciliar, não vou conseguir me reaproximar? É essa, com pessoas que são rotineiramente egoístas, inflexíveis e conflituosas. É muito difícil, uma reconciliação nesse caso, um entendimento é muito difícil. Quando falamos de pessoas abusivas, a tentativa de reconciliar, de buscar um entendimento, piora a situação. Olha, isso que é o caso que eu vejo da maioria das pessoas que chegam a mim e contam suas histórias. Quando elas tentam melhorar as coisas, não é que as coisas vão melhorar. Por exemplo, elas terminam com um ex, com uma ex, ou se afastam da família. Aí, tempos depois falam, eu acho que eu posso tentar. Quando elas buscam, a coisa piora. Quando elas se afastam de um amigo que lhes foi nocivo, quando parte delas, a coisa piora. Você não deve ficar fazendo só você esforço por tornar essa relação viável, seja do que nível for, seja de amizade, de íntima, seja familiar. Não é um esforço unilateral. Ser um esforço unilateral é sintoma de que há algo errado. Então a busca da conciliação tem que ser recíproca. Tem que ser a busca do entendimento negociado. Né? Um entendimento negociado, o que é bom para os dois, o que cada um abrir mão de um pouquinho, né? Ou o outro que errou, buscar corrigir. Se é só você que busca, você vai ser maltratado. E, infelizmente, essa é a realidade, principalmente das relações abusivas, né? O que eu diria para alguém que se vê nessa situação? De buscar falar cada hora de um jeito e não encontrar palavras certas porque tudo dá errado, é não tentar, né? Esse esforço, quando chega nesse ponto, o esforço tem que partir do outro. Se não partir do outro, um esforço de mudança, não é possível um entendimento sem uma negociação partindo do outro, uma mudança partindo do outro. Não é possível que essa relação volte a ser uma relação plena, minimamente feliz.